Boa noite, Betinho. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Bom, Então, primeiro, obrigado pelo convite, viu, Sérgio? Obrigado pelo prazer estar aqui com você, né? Enfim, outro dia andei dando uma olhadinha nas suas lives, né? E foi tão bacana, né? Poder ver você desempenhando, né? As conversas e, enfim, em outras lives foi muito bacana. E, enfim, obrigado mesmo por ter me convidado. nada, quem agradece sou eu. Pô. É uma honra ter você aqui comigo, né? Uma pessoa que eu já acompanhava tanto na parte esportiva, agora nós vamos ter uma conversa diferente, né? O Betinho, eu acho melhor até você se apresentar, para você ressaltar aí o que você acha mais interessante, embora seja dispensável apresentar você, né? Ah, não, sou quase um desconhecido mesmo, Sérgio. Mas enfim, né? Os nossos caminhos se cruzaram, né? Eu com o Sérgio, né? Na ABB, eu comecei a jogar vôlei com 12, 13 anos. Você também mais ou menos por aí, né, Sérgio? Aí, Com 12, 13 anos. E, enfim, tive a trajetória toda no esporte, fui atleta de alto rendimento, cheguei a jogar há alguns poucos anos na seleção brasileira. Depois dali, eu virei um empreendedor do esporte, né? Tenho uma escola de vôlei que funciona no Rio de Janeiro, na Praia do Leblon, desde 99, então lá se vão 21 anos, né? Muito bacana. E além disso, né, eu transitei como dirigente de eventos, né, propus muitos projetos também lá por lei de incentivo ao esporte, tanto para projetos sociais quanto projetos de alto rendimento. Né? E nesse meio do caminho, né, eu abri uma ONG que se chama Associação Mão na Bola. E o nosso primeiro trabalho, Sérgio, foi lá no Morro do Preventório. Não sei se você conhece, lá em Niterói, em frente ali à Estação Nova de Charitas. Ali a gente começou um projeto social muito bacana também, com voleibol de areia. E ali era multidisciplinar, a gente tinha coral, a gente tinha artes plásticas, tinha professores de cerâmica. E foi uma época tão bacana que a gente, inclusive, nessa ocasião, a gente foi agraciado, né, com meia hora naquele programa que tinha do Serginho Grosman, um programa Ação, que acontecia domingo de manhã por conta desse projeto. Né? Enfim, minha vida no Rio foi até 2018, quando eu vim para São Paulo, né, por uma opção familiar. Né, minha esposa estava na ponte aérea, né, vindo e descendo, né, loucamente, e aqui eu fiz uma outra formação, né? Eu fiz uma formação como coach, né? Eu fiz duas formações, na verdade, por duas consultorias muito bem conceituadas aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, né? Porque são consultorias credenciadas pela International Coaching Federation, né? Que é uma confederação, né, que está presente em mais de 140 países, que dá ali uma qualificação, né, para as formações aqui no Brasil. Então, rapidamente, um pouquinho da minha trajetória, Sérgio. Não foram tão poucos anos de vôlei assim, não, porque isso te rendeu um monte de medalhas, né? Campeão sul-americano, bronze e várias. Foi uma carreira extremamente vitoriosa. E em relação à escola de areia, aqui na Praia de Ipanema, a minha filha quase jogou lá. Ah, jura? Quase jogou lá. Bacana. O Leblon. Não, Ipanema, uma da outra, Leblon. Nós moramos também. E ela acabou fazendo um pouco mais próximo aqui com uma amiga dela, que é aquela história das amizades, porque ela jogava pelo Fluminense inicialmente, depois ela começou na BB igual a gente, depois foi para o Fluminense, depois ela foi para o Botafogo, e nas férias, né, entre um campeonato e outro, ela ficava na areia. Então ela treinava areia aqui, quase que ela foi para a tua rede lá. Olha só, seria uma coincidência enorme, né? Não é? Mas, enfim, né, no final das contas, né, Sérgio, outro dia me
Me perguntaram numa outra live, né? Ah, legal, você coloca ali como uma das suas atribuições, né? Do teu histórico, ex-atleta da seleção brasileira, né? Como é que é isso para você, né? Eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado, né? Porque às vezes a gente coloca, né, um título, alguma coisa, né? E falando de título, né, Sérgio, você tem vários aí também que te distinguem, né? Mas para mim o que mais distingue é o processo que me levou até chegar na seleção brasileira, né? Isso é que é bacana, né? Porque o título em si as pessoas esquecem, ou no final das contas não tem mesmo a mínima importância, né? Mas sim, de novo, né? Mas sim o processo que a gente vive para chegar lá. Por que eu falo isso, né, Sérgio? Porque eu acho que que esse processo, que ele é vivo, ele é dinâmico e traz a gente até hoje para o que a gente é, né? Então é a forma como eu educo meus filhos, como eu me relaciono com a minha esposa, sabe? Como eu dava aula lá para os meus alunos quando eu estava no Rio, como eu hoje me relaciono com os clientes que eu tenho. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana, né? O que a gente decidiu na vida da gente lá atrás, nas inúmeras bifurcações que a vida nos trouxe, que trouxe a gente do jeitinho que a gente é hoje aqui, né? E eu vi nisso um belo caminho. E é exatamente esse link que eu faço, porque, por exemplo, o que esse processo me trouxe, né? Essa parte do esporte. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, continuo sendo, mas eu não tenho pânico, como eu tinha. Então, não paralisa, né? O vôlei, pelo menos no meu caso, cada um tem a sua experiência, me ajudou muito nessa parte de socialização, me ajudou muito na parte da disciplina, na parte do foco, que são coisas que você leva para a vida inteira. Né, na tua história, né, bonita dentro da medicina, sem essas ferramentas que você adquiriu quando você era atleta, talvez fosse mais difícil, né? Com certeza, com certeza. E você agora, nessa atividade de coaching que você exerce, o que te dá até mais autoridade para quando você lida com essa questão de esporte de alta performance é exatamente o fato de você entender na sua plenitude o que isso significa. Exato, certo. Já passa um filme na sua cabeça, Betinho, quando você está... Passa. Né, com um atleta assim, que está começando, que você está imaginando que tipo de trabalho você vai fazer com ele? Sem dúvida que passa, né? Porque dentro até do que você falou também, Sérgio, tudo na vida é treinamento, né? Então, a gente tem muita relação com coisas que são físicas, né? Você vai para uma academia, nunca trabalhou um bíceps, então você sabe que você tem que começar, né? Você vai lá fazer séries de 10 a 12 repetições com peso pequenininho, né? Aí você tem lá um personal que vai te ajudando, então você vai numa progressão pedagógica e vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo o seu bíceps, né? Então isso é um processo de treinamento físico, a mesma coisa no treinamento técnico, né? Dentro do vôlei, que sempre foi a nossa brincadeira, Sérgio. Então, assim, você tem que atacar no corredor. Então, tu vai lá e vai dar, sabe, 100 ataques no corredor. Então, o que eu quero dizer é que tudo, você chega a uma maestria, você chega a uma excelência com a repetição. E, às vezes, a gente não tem a mesma relação em relação ao que é mental, sabe? A questões de mudança de comportamento, a criação de novas rotinas, né? Então, o coaching, ele é muito isso. Levar ao cliente a possibilidade dele, através das próprias respostas que ele vai dar, né, em relação a isso, né, a capacidade que ele tem de treinar para adquirir essas novas competências e esses novos comportamentos. Então, é tudo treinamento, né, Sérgio? Imagina o quanto você teve que estudar para passar na faculdade, né, para fazer a tua pós, para fazer as tuas especializações, para chegar, né, no obstetra que você é, né, no gestor que você é. Então, assim, tudo é treinamento, né? Não tem como fugir disso, essa que é a verdade, né? Uma coisa assim que eu acho fundamental nesse processo e que muitas vezes eu pequei em não fazê-las
que são aquelas paradas para você fazer um checkpoint, pontos de checagem, né? Porque, às vezes, você está tão ligado no automático, você sabe, né? Porque pareando o vôlei, a gente pareia a vida também, né? Tudo tem paridade. Tem um livro que eu acho fantástico, só fazendo um pequeno parênteses até para ilustrar isso, que é o Arte da Guerra. Não sei se você chegou a ler, do Sun Tzu. Isso. Né? As pessoas às vezes pensam, pô, mas é um livro de guerra? É um livro de guerra. Só que se você lê nas entrelinhas, você consegue transportar aquilo para qualquer situação da tua vida. A mesma coisa nisso que a gente está falando em relação ao esporte. Você consegue transportar, né, esses exemplos para várias outras atividades. Então, um processo de evolução, seja no esporte, seja na tua profissão, é muito importante, em vez de você simplesmente ligar no automático, hora de acordar, hora de ir para o trabalho, hora de, né, ou hora de ir para o treino, hora de fazer o exercício, agora é física, agora é tática, e depois você volta para casa, se alimenta bem e dorme. Às vezes você liga isso no automático e vai dia a dia fazendo a mesma coisa. Se você não tiver uma parada de checagem, vem cá, em que ponto eu estou agora? Primeiro eu tenho que ter um foco, até onde eu quero ir. O que é que eu estou esperando com isso? E criar um projeto para você realmente procurar alcançar aquilo, fazendo paradas no meio do caminho para você se reavaliar, não? Fantástico, é isso aí. E a gente vê, né, Sérgio, tem um vídeo do Bill Gates que eu adoro, né, onde ele fala que todo mundo precisa de coach. Não sei se você já viu esse vídeo dele. E essa lógica que você está trazendo, né? Então, com certeza, né? Primeiro é ter clareza do que se quer, né? Sem clareza, qualquer lugar serve, né? Sem clareza, você, enfim, você está perdido no meio do tiroteio e não tem para onde ir. E é isso. A partir do momento que você tem clareza, você tem condição de planejar o seu caminho. A partir daí, você tem um plano de ação. A partir do plano de ação, você vai ter uma melhoria continuada, o que vai te trazer consistência nessa mudança e na direção do que você quer alcançar, para que venha, então, um resultado no final das contas, né? Mas achei muito legal o que você falou em relação ao checkpoint. Existe até uma das ferramentas, né, que eu uso, chamada Rota da Jornada, né? Mas deixando muito claro, né, que coach é muito longe de ser uso de ferramenta, né? Coach é uma metodologia, né, baseada em neurociência. Coach é muito mais do que uso de ferramenta. Mas falando dessa ferramenta em si, que foi legal você ter trazido essa coisa do checkpoint, é que às vezes a pessoa está no ponto A querendo chegar no ponto B dela, e é um ponto B muito distante. E que essa distância faz com que a pessoa às vezes desista, fala, uau, é tanto trabalho, tanta coisa que eu tenho que fazer, tenho que pagar um preço muito alto para chegar lá, porque se o sucesso fosse fácil, né, Sérgio, todo mundo conseguia chegar lá. Então, o checkpoint dessa ferramenta específica da Rota da Jornada, você constrói chegando lá. Então, a gente traz um dia o seu dia perfeito, o dia que você realizou, né, o dia seguinte que você acordou depois de ter realizado aquilo que você pré-estabeleceu para você como uma meta. E aí você vai voltando. O que é importante você ter feito um pouquinho antes daquele dia? E um pouquinho antes? E um pouquinho antes? Você vai desconstruindo em pequenas metas, como você bem chamou de checkpoints, porque aí você, aqui embaixo, no presente, você não tem que ir até lá. Você só tem que ir até o teu próximo checkpoint, entende? E aí fica tudo muito mais na mão, a rédea do processo passa a ser muito mais clara, né? E você vai, no dia a dia, como você também bem disse, o que nós temos para hoje, né? Porque muitas vezes, né, Sérgio, a gente está preso ao passado, num sentimento muitas vezes saudosista, ou até depressivo, ou às vezes muito angustiado e ansioso olhando lá para o futuro, né, e querendo fugir do jargão, mas já usando um jargão, né, que a gente tem que viver no momento presente, mas é um treino, né, e o coach muitas vezes traz essa possibilidade de você treinar, como eu disse, no dia a dia, cada etapa, o que eu tenho no meu controle para fazer hoje, que eu posso executar, e que isso vai me gerar, né, uma dopamina, que isso vai me gerar uma clareza para o meu cérebro de que eu estou caminhando, de que eu estou agindo,
E é isso que faz com que a mudança aconteça. Eu poderia falar que o coach é aquela pessoa que está batendo do outro lado da porta, sendo que essa porta só tem maçaneta do meu lado? Explica melhor isso, Sérgio. Você chama a atenção da importância de eu abrir aquela porta, mas a maçaneta está do meu lado. Sem dúvida. Primeiro porque nenhum processo de coaching acontece se o cliente não quiser. E essa é a premissa. O cliente ele tem que pedir, ele tem que procurar. Né? Eu não bato na porta de ninguém falando, vem cá, você quer fazer um coachzinho aí? Né? Não, porque é aquela velha ditada, você leva o burro à fonte, mas você não quiser beber água. E mesmo assim, muitas vezes, a gente se depara no processo, Sérgio, com dificuldades do cliente conseguir cumprir as mini-metas, né? As tarefas que tem de uma semana para outra, que vão trazer ao cliente aquela ideia que eu falei antes de movimento, né? Então, assim, mudar é difícil para todos nós, né? Agora, demanda, às vezes, uma crise, que é como a gente hoje vive, né? Entrando até um pouco, né, na pandemia, né, na quarentena que todos nós estamos tendo que viver, né? Quantas oportunidades surgem daí? Quando a gente vai lá atrás, a gente vê figuras célebres, né, como Einstein, que falou, né, que os grandes avanços da humanidade aconteceram depois de grandes crises, de grandes guerras, né, de grandes epidemias. Isso é histórico. Então, hoje a gente está vivendo, e até trazendo um pouco do tema, né, Sérgio, que a gente colocou, né, quem é que você quer se tornar, né, a partir, né, de hoje, com o que a gente está vivendo, traz muito esse questionamento, né, o que eu estou fazendo, porque o mundo não parou, a gente está dentro de casa, mas o mundo continua rodando, né, sabe, nesse sentido de continuar realmente tendo metas, tendo, né, seja através de estudos, seja através de tantos cursos que estão sendo oferecidos, seja, né, em relação àqueles projetos que estão engavetados há anos, que as pessoas foram deixando para lá, enfim, né, cada um vive aí oportunidades diferentes. O que você acha disso, Sérgio? Eu acho que é exatamente o que você falou, você buscar uma oportunidade na adversidade. Você acaba... É tudo uma questão de perspectiva, né? Uhum. Tem aquelas pessoas que ficam imaginando, poxa, mas eu estou trancado aqui, não tenho nada para fazer, não aguento mais fazer isso. É claro que é ruim, o ser humano não foi feito para ficar confinado, né? Agora, será que você não estava já confinado antes, quando você estava refém de uma série de situações que você não estava enxergando? Será que essa pandemia não conseguiu um tempo para você reavaliar algumas situações, para você rever suas relações interpessoais, para você rever o que tem de importante na sua vida? A gente nem combinou isso, hein, Sérgio, mas eu estou junto, tô juntinho com você nesse pensamento. De repente o isolamento social estava acontecendo antes, né, com cada um olhando para o próprio umbigo, né, tentando ver ali, salvando o seu no modo de sobrevivência, né? E a gente vê que somos, mais que nunca, seres interdependentes, né, Sérgio? A gente depende, né, até brinco às vezes quando eu faço palestra para atleta, qual é o poder do ser humano, né? Você tem um tubarão que sabe, que nada super bem, tem dentes afiados, você tem a águia lá em cima né, que é o rei dos céus, né, o leão, que é o rei da selva, enfim, qual é o poder do ser humano, né? E aí os atletas às vezes ficam assim me olhando, principalmente em esporte coletivo, porque essa imagem é muito forte. O poder do ser humano é a capacidade que a gente tem de ser interdependente, de agir como comunidade, de agir como uma consciência que segue no mesmo caminho juntos. E estou contigo, eu acho que a gente vinha realmente, cada um loucamente aí tentando, né, garantir o seu, pagar o boleto no final do mês, e é muito pouco, né, Sérgio? Muito pouco. Exatamente, esse tipo de provocação no bom sentido que eu falei, no bater a porta, né?
Evidentemente que depende da pessoa, ela tem que querer, né? Ela tem que provocar a vinda do coach, né? E o bater a porta seria a provocação dele, mostrando, olha só, abre seus olhos, pô, né? Então, eu acho que esse confinamento dá essa possibilidade, e que eu não vejo, sinceramente, ninguém sair dessa pandemia como entrou. Eu penso que tem sido uma coisa muito forte em todos os sentidos. Não só eu acho que o vírus está aí de coadjuvante nessa história. Entendeu? Tudo que está se ficando é muito maior do que só aprender. Não estou minimizando, porque também quando eu falo qualquer coisa que diminua o pobre do vírus, as pessoas já está minimizando. Não é isso. Estamos juntos, né? De jeito nenhum, entendo. Você sabe que meu sogro morava com a gente, Sérgio. Meu sogro morava no quarto ao lado do nosso. E o Covid levou ele. Entrou pela acompanhante. Então, não sou também, como você, nem um pouco indiferente à dor alheia, né? Independente de ter um familiar que faleceu como aqui em casa, né? Ou que adoeceu. Porque existe um imaginário que a gente sempre teimou em não olhar, né? Que é a coisa da finitude. Né? São coisas que até dentro do coaching a gente trabalha também, aspectos ligados à vergonha, a constrangimento, a medo e a finitude, que é o que todos nós vivemos e muito poucas pessoas têm a coragem de falar sobre. Né? Então, num momento como esse, que a gente está extremamente vulnerável, é uma oportunidade, sim, né? Primeiro de você olhar para dentro, né? E dentro de uma frase bíblica, né? E falo da Bíblia como um livro histórico, né? Se quiser usar como um livro religioso também, né? Mas sem querer, né, fechar a importância que esse livro tem, né? Uma frase que tinha lá, Sérgio, que falava assim: buscar a própria salvação. Eu nunca entendi aquele negócio. Buscar a própria salvação, isso me parece tão egoísta, né? Mas no final das contas, Sérgio, se você não realmente não consegue, né, estar bem, né, e crescer e realmente ter metas e ter propósitos na vida, né, você tem muito pouca condição, e que, de novo, desculpe, que esse propósito ele seja um propósito que em algum momento reflita na sua comunidade, né, como um ser social interdependente, de que forma o meu trabalho, o meu dom, a minha inspiração pode ser usada para servir a minha comunidade, né? Então, esse é o buscar a salvação. A partir daí, eu consigo me relacionar melhor com o meu nós, né, que são meus filhos, minha esposa, né, as pessoas que moram comigo, da minha família que estão perto, né, e que a partir daí, então, eu possa também ter esse olhar para fora, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Uma live que eu não faço ideia de quantas pessoas estão ouvindo a gente ou não, mas independente disso, né, é a minha forma de expressar o que eu aprendi, o que eu trouxe na minha história, o que neste momento que eu estou falando aqui com quem estiver ouvindo, é verdadeiro, é honesto, é visceral, transforma a minha vida. E se puder transformar de uma pessoazinha que estiver ali, uau, já é muito bacana, né? Eu recebi, nesses dias últimos agora, um videozinho. A gente recebe um monte de coisa, né? Ainda mais agora que as pessoas estão mais em casa, está um frenesi tecnológico enorme. Mas esse eu achei interessante, e vai mais ou menos ao encontro do que você acabou de falar, em relação ao entorno, né? Era exatamente uma pessoa perguntando a um fazendeiro por que ele entregava as melhores sementes que ele tinha para os vizinhos, né? E ele explicava da seguinte forma: a partir do momento que o milho, quando cresce, ele poliniza, se os vizinhos tiverem sementes ruins e tiverem plantações ruins, elas vão acabar contaminando a minha. Que legal. Então, eu dividindo minhas melhores sementes com meus vizinhos, todo mundo vai crescer junto.
Eu acho que isso daí vai bem ao encontro do que você acabou de falar. A gente acaba sendo atingido pelo entorno também. Então, se você não conseguir trabalhar bem o entorno, você acaba se prejudicando também, né? Além de não ter a satisfação que é sempre gratificante quando você consegue realizar alguma coisa com as outras pessoas, quando você tem, né, você vê que você fez a diferença. Uhum. E você sabe, Sérgio, e você ter um olhar para o outro é um treino. Eu estou aqui me coçando para te fazer uma pergunta e lembro, e vou fazer, tá? E eu lembro do meu médico, né? Eu tenho um neurologista que me acompanha e um dia eu entrei no consultório dele e ele perguntou como é que eu estava e tudo mais, babá, e eu sentei na frente dele e falei assim, eu estou bem, doutor. Ele chama doutor Rodrigo Tomás, aqui de São Paulo. E aí eu virei para ele e falei assim, mas eu queria saber como você está. Aí ele olhou para mim assim, como assim? Eu queria saber como é que você está, doutor. Você sempre pergunta para mim como é que eu estou, e eu acho que eu nunca te perguntei como é que você está, como é que está o teu dia, sabe? Você está bem? Aí ele se encostou na cadeira, assim, foi uma delícia, a gente bateu um papo gostoso antes, sabe, Sérgio? E eu estou falando isso por quê, né? Porque nessa que os dias que antecederam essa nossa live, realmente eu quis ver, né? Qual era a tua dinâmica, né? Os convidados que você tinha trazido para suas outras e tudo mais. E vi ali, né, que né, como eu já disse antes aqui, você tem um currículo lindo, né, dentro da tua história na medicina. E eu vi, né, que existe hoje, né? Você tá buscando, né, entrar como no processo seletivo para poder se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. É isso, Sérgio? Mais ou menos isso? Eu fiz o processo, eu cumpri o processo seletivo, né? Eu fui aprovado o processo seletivo do Partido Novo, que é o único que tem o processo seletivo, coisa que eu penso que todos deveriam ter, né? Para, pelo menos, oferecer um mínimo de peneira para as pessoas que se propõem a representar as outras. Né? Então, minha pergunta, que eu não fiz ainda, que eu vou fazer agora, né, por que, né, como eu vi ali o teu currículo, né, de gestor hospitalar, né, você deve ter um consultório super próspero, né, dentro da obstetrícia, ginecologia. Eu fico pensando assim, né, por que você vai se meter, né, falando com toda a liberdade aqui, se meter na política, né? O que realmente te move para isso, Sérgio? Eu acho que tem um link, talvez, né, com tudo que a gente está conversando aqui até agora. Tem um link com o que a gente conversou no início, que é em relação a projeto, né? Uhum. Assim que eu me formei, eu montei meu consultório e comecei a atender aquele grupo de pacientes. Uhum. Existe um limite físico para isso, né? Que é o número de horários de consulta que você tem, o número de pessoas que você consegue atingir com esse tipo de trabalho. Uhum. Um pouco mais à frente, tem inclusive uma paciente minha, uma das mais antigas que eu acabei de ver aqui, Que legal. Dela, pergunta que eu não quero falar. Entendeu? Então, você consegue entrar num determinado grupo. Se você pensa em evolução, você tem que sempre procurar o crescimento. Uhum. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, então com isso você começa a entrar na área acadêmica. Na área acadêmica você vai criando multiplicadores do teu trabalho, é uma forma de você ir evoluindo, de você estar ampliando o teu trabalho. Depois eu entrei nessa área da gestão, né, que até se mesclou um pouco com a área acadêmica, lá atrás eu tinha tido uma experiênciazinha, enfim, que é uma forma também de você já pegar um grupo maior de pessoas, a partir do momento que você está na gestão de uma unidade de saúde, né? Claro. Principalmente essas últimas que foram um pouco maiores agora. Exatamente nessa área de gestão, e principalmente na gestão pública, né, eu dirigi alguns hospitais públicos, você vê como que é complicada a área política quando ela interfere na saúde. Então, você
leva o teu projeto até determinado ponto. A partir dali tem um balcão na tua frente que te impede em progredir. Entendi. A única forma de você conseguir evoluir naquele teu trabalho, eu tenho projetos na secretaria que eu entreguei tem 3, 4 anos, não é? E nada. A única forma de, tendo alguém do lado de lá que pudesse tocar esses projetos, me ajudar a evoluir com isso, ou mesmo partir para lá. Como eu não vi ninguém lá dentro que me representasse, junto com outros colegas também que ficaram me buzinando no ouvido, alguns amigos, tem até um professor da UF, né, a UERJ, onde eu fiz, né? Enfim, foi a única forma que eu vi de continuar o meu trabalho de uma forma evolutiva. Entendeu? Então, eles ficavam te buzinando em que sentido? Para eu entrar na política, não, porque formou-se um grupo que, na saúde, o que a gente percebe na saúde pública é que ela tem tudo para dar certo. O problema são as interferências políticas nocivas, via de regra, em cima dela. Então, eu imagino que você esteja falando de gestão. Você é questão de gestão. Entendi. Sim, sim. Porque na gestão que você consegue abrir o leque e atingir um grupo maior de pessoas. Né? E a partir do momento que você entra na gestão com pequenas ações, você vê que aquilo pode ter um impacto muito positivo naquela comunidade, por que não? Entendeu? Por que não ampliar isso daí? Por que você não entra para um grupo maior, para outras pessoas terem aquele benefício, principalmente na saúde pública, né, que ela é tão castigada, né? Embora a saúde privada também hoje em dia está penando um bocado, né? Então, mas se eu tivesse te perguntar, Sérgio, o que mais te move nessa história que a gente está falando agora? Projeto de fazer diferença. É um projeto de fazer diferença. Chega a ser até uma coisa um pouco egoísta, né? Porque é gratificante quando você consegue tocar um negócio e você vê um resultado positivo, né? É quase que um egoísmo isso. Entendo, mas é um egoísmo nobre, né? Porque você está levando o benefício, né? Sei lá, e no final das contas, né, Sérgio, quando a gente fala de retorno, né? Óbvio, né? Ganhar dinheiro é muito bom, eu adoro, todo mundo gosta, mas esses retornos, né, que inclusive eu, pela vida esportiva também, né, às vezes você encontra um garoto na rua que foi teu aluno com 13 anos, que hoje está com 25, né, te abraça, te chama de tio, né, e fala que um dia você fez algum comentário lá atrás que mudou o curso da vida dele para sempre, né? Então, né, eu vejo, né, você foi professor universitário também, como você disse, e a educação ela tem muito esse privilégio, né, de você poder, às vezes ali como eu já disse agora, né, com uma coisinha pequena, né, você realmente poder, né, rearrumar ali, né, o caminho de alguém. Isso é muito gratificante, talvez um retorno muito maior do que qualquer outro que se possa ter, né? É o que eu falo, às vezes você toma algumas decisões que podem parecer esquisitas, mas sempre tem um motivo por trás, né? Sempre tem uma explicação, pode até não fazer sentido para determinadas pessoas, mas para quem está tomando a decisão faz, né? Então eu penso que foi o caminho que eu vi que era a direção que eu deveria tomar. E aí eu entrei nessa e vamos ver se a gente consegue evoluir nisso. Desafios enormes, né, Sérgio? Com certeza. Mas é isso que move a gente, né? Não tem motivação maior do que a grandeza do desafio, né? Eu vou te falar que não é para todos não, tá, Sérgio? É muito bonito, assim, muita gente fala, né? Desafio e tudo, mas não é para todo mundo, né? Muita gente gosta de ficar quietinho, paradinho, sentado no sofá, vendo um belo filme da Netflix, porque dá trabalho. É um preço muito alto que se paga. E, às vezes, é um preço, sabe, em detrimento de um tempo que você pode estar com teus filhos, com a tua esposa, né, seguindo a tua própria
vontade, né, profissional, ou sei lá, enfim, você dedica muitas horas do seu dia, do seu tempo, para se dedicar à vida pública, né? Sim, sim. Eu vi um comentário aqui, o SUS é uma motivação, e realmente é. Eu sou muito fã do projeto do SUS, né? É um sistema unificado de saúde no modelo brasileiro que não existe par no mundo, é o maior. Eu pergunto, às vezes, quando eu estou conversando com um grupo maior, quem que nunca utilizou o SUS? Sempre tem um ou outro que timidamente levanta o braço, às vezes até com constrangimento que me estranha. Uhum. Mas o que as pessoas não sabem é que o SUS ele atinge a todos os brasileiros. Não existe brasileiro que não utilize o SUS, porque ele é muito mais do que uma assistência à saúde. A Anvisa pertence ao SUS. Então, quando você vai fazer compras no supermercado, você está comprando um alimento que foi fiscalizado pela Anvisa. O controle da água que nós bebemos é controlado também por um outro departamento do SUS. Então, ele é realmente um sistema de saúde único que abrange literalmente todos os brasileiros. Não sabia disso. Então, é um projeto grandioso e ele tem premissas assim fundamentais com as quais eu concordo, que é a universalidade, né? Acabei de falar em relação a isso, participação da comunidade, isso tem falhado um pouco, né? E a descentralização, que está sendo mal executada. Então, na verdade, é um projeto grandioso, mas mal executado. Eu sou muito fã do SUS, eu penso que ele pode dar certo, agora precisa realmente de separar algumas coisas, né? Principalmente alguns objetivos, e é exatamente por isso que eu acabei entrando nessa história, porque eu vejo que não dá para você politizar algumas coisas, né? Então, eu acredito que precisa de pessoas brigando por ele, que tem muita coisa que ele pode fazer. E é mais ou menos bacana. E eu até traço aí um paralelo também na sua trajetória, Betinho. Você, né, ganhou um monte de prêmios, um cara super premiado, um cara que chegou no topo da carreira, atleta de seleção brasileira. Não podia chegar e ficar só dando palestra, acabou. Entendeu? Então, o que te fez mover para sair, para servir de exemplo para os outros, para atividades de coach, para você poder ajudar os atletas de alta performance? Não é uma evolução do teu trabalho? Sem dúvida. Tô contigo, Sérgio, sem dúvida. Eu acho que tem um comichão, né? É algo que realmente move a gente para frente, mas eu acho que, de alguma forma, Sérgio, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, mesmo quando eu era atleta. Muitas vezes fui capitão do time, muitas vezes, né, tinha ali uma posição de liderança. Mesmo quando eu era reserva, eu me metia, às vezes até demais, em assuntos que eu né, talvez pudesse até não entrar. Estou falando de assuntos de política, com a Confederação Brasileira, ou com a imprensa, né? Vivia uma época ali de geração de prata, onde o vôlei era o terceiro esporte atrás do basquete, né? E, né, o futebol, obviamente, sempre foi o primeiro, onde muitas coisas novas estavam sendo discutidas e trabalhadas, e no meio disso tudo, de uma construção, você tem muitos processos de vaidade, né? Onde aparecem os conflitos, né? Porque, usando a mesma analogia do coaching, as pessoas não tinham muito clareza, né, do que o vôlei iria se transformar, nas potencialidades, né, daquele esporte como um esporte que poderia e acabou virando, né, de massa, né, tão campeão, né, que influenciou tantos jovens, né, positivamente, no sentido de começar a fazer um esporte, porque eu acho, né, até falando de uma política do esporte, né, Sérgio, como ela é importante, né, nesse sentido, né, de trazer ao jovem os valores que estão intrínsecos, né, na prática do esporte, né, que você citou alguns deles, né, então disciplina, né, conviver com as diferenças, né, noções de hierarquia, né, resiliência, determinação, perseverança, que são todas características imprescindíveis para que a gente possa lidar, né, com os desafios do dia a dia. Então,
sim, né? Pensando nessas coisas todas e sempre dentro da área de desenvolvimento humano, né? Depois com a escola, depois com a ONG, né? Eu acho que o coaching acabou sendo um movimento natural, né? Que o que eu fazia de uma forma intuitiva, né? Passou a ser feito de uma forma estruturada, né? Baseado em metodologia, em neurociência, em estudo. Hoje a gente vê muita coisa em Harvard, em Stanford, né? Com estudos de meditação associados a doenças cardiovasculares. Você deve conhecer várias matérias, né, que falam disso, né, e que nos mostra, né, Sérgio, que a gente é muito mais do que apenas, né, uma máquina processadora de comida, né? A gente é muito maior do que isso. E você poder levar às pessoas essa clareza de que elas podem ser muito mais do que elas pensam que podem, é extremamente desafiador, por um lado, e muito gratificante, por outro. Exato. E eu até estava lembrando aqui uma coisa que você falou no início, né, em relação ao processo, né, o que te movia mais eram os processos. Isso vale para qualquer coisa. Eu comecei a fazer um paralelo também com a atividade de gestão. A gente, nesse último hospital que eu dirigi, a gente buscava muito. Eu fazia questão de colocar ele sempre em processo de acreditação. Uhum. Então, ISO. Isso, o hospital público que tinha a ISO 9001, a gente ganhou 5S, tinha uma equipe lá muito boa também, que também sem equipe você não consegue nada, né? Então, o mais importante não era a acreditação em si, mas exatamente o processo que levava a ela. O mais importante não é aquela medalha que você ganhou, mas o processo que te levou até merecer aquela medalha. Na hora que a medalha vem para o pescoço, o mais importante é ela, mas aí começa a passar aquele filme, né? Mas é a cereja do bolo, né? Mas o que você está dizendo, o bolo, o recheio, tudo que foi, né, dando forma àquele sonho que é coroado pela medalhinha ali, a medalhinha você joga no fundo da gaveta, entendeu? Agora, né, as lembranças, até dos momentos de conflito, das brigas em vestiário, sabe, das definições do que era melhor ou pior para o grupo, né? Então ali você vai moldando o seu caráter, você vai moldando a sua trajetória, né? Forjando ao vivo, né? Forjando ali no dia a dia, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu sempre falo dela, da Brené Brown. Muita gente fala, ih, Betinho já vai falar de novo da Brené Brown. Eu acho que ela é uma autora americana, né? Enfim, autora de vários best-sellers, que ela fala muito, que ela só respeita quem está dentro da arena da vida, sabe? Se ferrando, ralando, se esforçando, né? E não sentado em um lugar cômodo na arquibancada, só julgando. Aí você deveria fazer aquilo, deveria fazer aquilo. Não, cala a boca. Cala a boca. Se você quer falar alguma coisa, vem aqui para dentro e vem ralar aqui comigo. Aí eu vou te respeitar. Aí a gente pode falar a mesma língua, né? Então, acho que é um pouco do que você trouxe também, né? Em relação à tua aspiração política, né? Vamos lá para dentro e vamos discutir políticas que sejam para melhorar a vida das pessoas, que afinal de contas esse é o fundamento, né? Eu só acho que é o começo de tudo, né, Sérgio? Que em algum momento aí se desvirtuou, né? Políticas que sejam realmente públicas, né? E não políticas privadas, né? Entendo, pois é. Então, assim, é muito bonito, Sérgio, ter a clareza de que somos interdependentes. Eu não sou nada, sabe, sem você, sem essa live aqui que eu estou podendo falar para quem puder estar escutando, sabe, da gente poder trocar, sabe, um pouco de amor no final das contas, sabe? Uma vez eu estava minha esposa executiva, uma vez eu estava numa reunião com vários diretores importantes, e CEO e tudo mais, babá, e estava se discutindo política, né, economia e tudo, e na ocasião era um professor, né, de escola, né, da escola de vôlei, e um lá virou para mim e perguntou, mas Betinho, o que você acha, né, em relação aqui a essas questões políticas, econômicas e tudo mais, babá? E eu vi que a pergunta dele era um pouco
pegadinha. Ele queria, né? Você que está aí no meio do esporte, o que você acha e tudo mais. Eu fiquei quieto, Sérgio, assim, durante uns 30 segundos, até que o silêncio causasse um certo constrangimento, e falei assim: eu acho que a única solução seria o amor. E calei minha boca e fiquei mais uns 20 segundos sem falar nada, né? Ele ficou pensando assim: esse cara tá tirando onda com a minha cara, ele tá falando sério. E aí ele perguntou, né, o que você quer dizer com isso? Eu falei: olha, na verdade, historicamente, os grandes movimentos que a gente olha para trás e que a gente se lembra, né, e gosta de contar, foram de líderes que estavam imbuídos de muito amor, né? O Abraham Lincoln, né, aboliu a escravidão nos Estados Unidos, imbuído pelo amor ao seu povo, aos negros, né? O Gandhi, né, o Martin Luther King, e por aí vai. A gente tem tantos outros exemplos, né? Então é uma palavra que às vezes está meio batida, mas ela nunca vai se tornar uma palavra obsoleta, né, no nosso dia a dia, porque a gente é movido por amor. E assim, voltando à Bíblia, sem amor eu nada seria, né? Então isso é um fato. Então quando você me fala que você quer largar a comodidade do seu lar, do seu consultório, para se meter na política, eu vejo em você uma pessoa extremamente amorosa, sabe, Sérgio? Nesse sentido de, principalmente numa coisa que traz bem-estar, conforto, né, qualidade de vida, que é a saúde, que é um direito, né, um direito de todo mundo, um direito constitucional, né? A saúde, eu não sei qual é o artigo, talvez você saiba, mas é um direito das pessoas ter saúde, né? E o governo tem que prover isso, né, à sua população. Eu não vejo outra grande diferença, né, para isso que eu estou falando, né? Vejo você imbuído de muito amor para estar entrando na empreitada dessa. Te mostrar aqui um comentário de uma amiga em comum que nós temos. Que vai ao encontro do que a gente está conversando agora. É lindo. Estela, uma amiga querida, falou: os objetivos que procuramos alcançar. Isso aparece para as pessoas também, Sérgio? Elas estão conseguindo ler? Estão. Então, tá. Os objetivos que procuramos alcançar e o espírito que manifestamos revela o nosso ponto de vista e mostram o que estamos conquistando. Perfeito. É isso. Casa com o que a gente está comentando aqui, né? É isso. Isso é uma verdade universal e atemporal, né? Pode acontecer o que for, mas a gente é movido dessa forma. E como é que você está vendo agora daqui para frente? O que você espera daqui para frente? O que você espera que aconteça daqui para frente? Olha, em relação ao que exatamente, Sérgio? As pessoas. Então, a gente está tendo um convite muito grande de olhar para dentro, né? Eu acho que a gente nunca teve tanto tempo para olhar para dentro quanto agora. E eu acho que isso realmente traz, né, Sérgio, essa possibilidade de você se relacionar com questões que você sempre foi deixando para lá, né? Vamos empurrar a vida com a barriga, né? E deixa isso para lá, que afinal de contas, né, tem coisas mais importantes para a gente fazer, né? Então, eu acho que realmente a pandemia trouxe essa possibilidade de ter um olhar, primeiro, né, mais compassivo em relação ao que a gente em relação ao que a gente pode. E nesse sentido, outro dia eu vi de novo um filme com meus filhos, que eu adoro, chamado Divertidamente. Você lembra desse filme? Você já viu? Não. Divertidamente é um desenho animado que tem a Riley, que é uma menina de Minnesota, que os pais tiveram que se mudar de lá. E lá ela tinha os amigos, ela tinha o jogo de hóquei. E esse filme é representado por 4 emoções básicas que estão dentro da cabeça dela, né? A raiva, o medo, a tristeza e o personagem no filme é nojinho, que é como se fosse a repulsa, né? Então esses 4 eles estão na torre de controle da Riley, né? E dentre eles tem a alegria. E a alegria, ela está o tempo inteiro tentando protagonizar a cena, sempre.
Então vai lá, e ela vai na frente, e ela se mete o tempo inteiro a ser ela a dona da cabeça da Riley, né, da menina. E o filme é muito interessante, quem não viu, veja. É um filme para criança, mas é um filme muito mais para adulto do que para criança. Eu não vou fazer spoiler do filme, não, mas o comentário geral é que a alegria está sempre tentando estar na frente, que é uma coisa cultural que a gente vive, Sérgio. Né? Você tem que ser forte, sabe? Você tem que, tá mais no esporte que eu vivi a vida inteira, não, você tem que ser corajoso, vai lá e pede a bola e tudo mais, blá, blá, blá. Como se essas outras emoções, que são emoções base, não tivessem importância. Então, assim, é um momento onde a gente vai ter medo, estamos já tendo, a gente oscila entre o medo e a coragem. Né? Coragem, na verdade, não é a ausência de medo, coragem é você ir apesar do medo. Então, você tem a coragem, mas, enfim, falando das emoções básicas, você vai sentir tristeza, você vai sentir medo, sabe? Você vai ter repulsa, você vai ter raiva. Então, todas as emoções, elas existem, a gente tem que se relacionar com elas para justamente não ser refém delas, né? Você poder, através desse olhar, você poder crescer e buscar o que a gente quer, que é bem-estar, qualidade de vida, felicidade, tudo mais, babá, apesar de você ter essas emoções que são, como o nome diz, emoções básicas. Porque se você não se relacionar com elas, alguma hora essa conta vai chegar. Então não dá para ficar colocando embaixo do tapete o tempo inteiro, né, e fingindo que não tem nada acontecendo, porque tem uma coisa muito séria acontecendo, e como você bem disse antes, quando você falou que a gente já vivia em isolamento social antes, isso vem acontecendo há muito tempo. Então eu acho que traz uma reflexão a todos nós, individualmente, e a partir daí como humanidade, de que do jeito que a gente estava vendo, o planeta ele não é sustentável. Né? A tendência é que a gente chegue a uma destruição, né, por conta de não ter essa interdependência que a gente falou aqui várias vezes, como uma premissa. Eu preciso de você, você precisa de mim, a gente precisa do lixeiro, a gente precisa do... Né, como a gente está vendo que agora profissões consideradas não tão nobres, né, são as que mais estão sendo essenciais para a gente agora. Né? Então, são muitas reflexões, são muitas oportunidades que a gente está tendo de olhar a vida, né? Olhar para dentro para poder ter uma visão melhor, mais humana, mais amorosa para fora e poder realmente ajudar, sabe, nessa transformação que eu acredito que já está acontecendo. Ou seja, é aquela história do ganho na perda, né? O que aparentemente pode ser uma coisa negativa, na verdade, pode se transformar numa coisa extremamente positiva, né? É uma escolha, né? Exato. Agora, em relação à escolha, acabou que a gente tinha conversado antes, nem tocou nesse assunto, até porque isso daí também daria uma outra conversa longa, e eu levei um susto agora, que a gente está com 53 minutos de live. Papo voa. Em relação a planejamento e projetos, né, que a gente conversando, eu falei para você, já tive outros projetos, até loja em shopping do Rio eu já tive. Né? Já tive muita coisa, e até que chega uma hora na vida que você tem que começar a fazer escolhas. Né? Então, você, a partir do momento que você prioriza determinadas coisas, você acaba aumentando o teu foco sobre elas com uma chance de resultado muito melhor, né? Então, essa questão de você chegar e ter muitos projetos também, acaba que dilui a sua energia entre várias frentes e cada uma delas vai se ressentir de uma melhor atenção sua, né? Sem dúvida. No coach a gente fala muito de você ter projetos que são convergentes, né? Então, às vezes você vai sair dando tiro para todo lado e nada acontece, né? Mas quando você tinha comentado isso mais cedo, antes da gente entrar aqui ao vivo, o que eu queria comentar, Sérgio, e dar tempo nesse tempinho que nos resta aqui, é uma ideia que a gente é suficiente, do jeitinho que a gente é. Eu demorei muito para ver isso, sabe? Então, muitas vezes eu estava naquela ansiedade, né, nessa sigla que muita gente usa hoje em dia, chamada FOMO,
né, que é Fear of Missing Out, né, que é o medo de você estar perdendo alguma coisa, que você tem que estudar, que você tem que entrar na rede social, que você tem que ir, sempre na ansiedade. Aí vem aquilo e traz uma calma que diz assim, você é suficiente, né? A sua digital, ela é única. Então, do jeitinho que você é, com a competência que você tem um lugar para você, tem um lugar na comunidade para que o seu trabalho seja visto, seja valorizado e que impacte um monte de gente. Então, isso é uma outra forma de olhar, né? Hoje a gente vê muito as empresas, né, que têm um selo, sabe, de boa gestora de pessoas. Ela tem, hoje existem algoritmos que valorizam essas empresas até na bolsa, né? Então, assim, a gente não está viajando, a gente não está, sabe, né, falando de paz e amor. A gente está falando de uma coisa real, que é valorizar as pessoas simplesmente pelo que elas são e pelo que elas têm capacidade de entregar hoje, aqui, agora, né? Então, isso é uma coisa que tira muito da ansiedade e traz muito, de novo, o que a gente falou aqui muitas vezes, da interdependência, né? No que eu tenho, compõe com o que você tem, com o que o outro ali compõe, com o que o outro ali tem, como você formou um time de vôlei, como você forma uma equipe hospitalar, como você forma uma equipe política, como você forma o que for, como você forma uma família, né? Meus filhos são, né, um é de um jeito, outro é do outro, minha esposa é de um. Então, essa complementaridade, ela vai acontecendo quando você é muito honesto e muito verdadeiro com quem você é, né? Dos teus valores, quando você está alinhado realmente, né, eu falei de valores, que é exatamente isso, né? E que isso traz, então, esse senso de que existe um time que tem que ser composto. E é um time vencedor porque ele parte de uma premissa de que você está com pessoas que são verdadeiras dentro das suas histórias, né? E aí fica muito mais fácil de você construir o que for, né? Seja na política, que é o que você está entrando, né? Seja no mundo do coaching, seja no mundo qualquer que seja ele, porque isso é uma premissa. Sem dúvida alguma. Eu vou abusar do teu poder de síntese, fazendo uma pergunta para 2 minutos de resposta. Uhum. Quem que é o Betinho? O Betinho é um apaixonado pela vida, sabe? E eu me emociono muito fácil com as coisas, sabe, Sérgio? E, então, quando você me pergunta isso, meus filhos às vezes até brincam comigo, falam, papai, não chora, vai lá na live, vê se você não chora nessa live dessa vez e tudo mais. Eu me emociono, porque eu acho que a salvação da gente está nessa volta a simplesmente ser humano, sabe, Sérgio? Então, o Betinho é esse que busca, sabe, uma simplicidade, uma verdade, um propósito realmente de poder cada vez ser uma pessoa melhor para poder ajudar melhor o outro. Então, não sei se eu te respondi. Completamente. Assino embaixo tudo que você falou e quero até aproveitar para lhe parabenizar por tudo que você representou e representa. Você representou como exemplo e agora representa como pessoa que é nesse momento, mostrando que para todo mundo que tem um caminho que a gente pode se aprimorar realmente como ser humano, né? Para tirar daquela acomodação, daquela inércia onde você não vai a lugar nenhum, você está satisfeito, a satisfação é muito perigosa, a satisfação te traz uma situação que você acaba parando de evoluir, parando de progredir. Então, a inquietude tem um lado muito positivo e eu queria te agradecer enormemente aí ter aceito o convite aí para esse bate-papo. Que delícia, obrigado. Queria agradecer muito também as pessoas aqui que participaram, tem uma série de comentários aqui, queria me desculpar de não ter podido comentar todos, porque foi muita coisa, e a gente nem teria tempo aí para tudo isso, mas muito obrigado a todos que se dispuseram a bater esse papo com a gente. E, Betinho, vamos falar mais à frente outras vezes, e eu espero aí que você tenha gostado aí da experiência. Adorei, Sérgio. Obrigado mesmo. Boa sorte nas tuas novas empreitadas aí. Tá bom? O Rio merece
realmente pessoas sérias, pessoas que estejam realmente comprometidas com o bem da comunidade, né? Realmente, né? Vai com Deus, boa sorte nessa empreitada. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima.